meus queridos irmãos, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos ficar de pé para nós celebrarmos ao Senhor, nós entronizarmos ao nosso Deus. Deus que conosco executa, o Deus que tem a primeira e a última palavra, o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Amém? E a palavra de Deus diz: entrai na presença do Senhor com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. Amém? Deus é bom. E a gente vai começar abrindo esse culto de louvor e de adoração ao Senhor, declarando: Senhor, tu és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Amém? És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Tu és a resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso nós estamos aqui. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Maravilhoso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Mais uma vez te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó Senhor, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Nós te exaltamos, Senhor, para sempre, ó meu Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir. E nós vamos estar declarando que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amado, é o amado. Coloque a mão no seu coração, diga: Pai, obrigada. Obrigada por Jesus, obrigada porque o Senhor veio, e porque o Senhor veio nós podemos ter esperança no amanhã, podemos descansar que o nosso amanhã está sendo guardado por Ti, porque Tu és o nosso Jesus, o nosso amado, o amado da nossa alma, o desejado das nações. Nós te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor reina. Tu és soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, sobre todo esse universo. Tu és aquele que tem a primeira e a última palavra. E na Tua presença, nós aquietamos o nosso coração, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é por nós. E o Senhor é o Deus que quer falar aos nossos corações. Então, como disse o salmista, aquietai-vos, meus irmãos,
saiba que o Senhor é Deus. Nós só podemos experimentar esse Deus maravilhoso quando aquietamos o nosso coração e paramos para ouvir com expectativa no nosso coração esse Deus que fala. Então nós vamos preparar esse caminho do Senhor através desse louvor, declarando: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Não há. Outro igual não há. Oh, aleluia. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus Salvador. Diga: outro igual não há. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares
são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. E o Senhor é recompensador, é galardoador daqueles que o buscam. Então, nessa manhã, nós estamos aqui, viemos ao teu encontro para declarar que queremos mais de ti, assim como a coça anseia pelas águas. A nossa alma anseia por ti. Mais de ti. Mais de ti, eu quero mais de ti. Tu és uma fonte inesgotável. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti, Mais de ti. mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti, mais de ti. Chega mais pra frente. Mais de ti, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Sim, eu quero mais de ti. Senhor Pai, queremos mais de ti. Queremos mais da tua graça, queremos mais do teu amor, queremos mais da tua presença. Queremos sentir o Senhor nas nossas vidas em todo o tempo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque chegamos até o domingo guardados nas tuas mãos, protegidos, Senhor, livres do mal, Senhor, que o Senhor continue a nos guardar nessa nova semana, Senhor. Guarda cada um de nós, livra do mal, toma teus anjos ao nosso redor, Senhor. Revela-te a cada um, toma a causa de cada um nas tuas mãos, Senhor. Pai, oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Lembramos da dona Georgeta que precisa de uma ação ali milagrosa do Senhor naquela situação. Toma a dona Georgeta nas tuas mãos, guarda também a vida de Carla, que está ali acompanhando, Senhor. Sua mãe, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Lembramos de Alcione, de Cora, Senhor, de Lúcia, de Neuzinha, Pai, que precisam, Senhor, também da tua visitação. Guarda, livra do mal. Oramos pelos pais de Rosângela, Senhor, também. Esclarece também o teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Pregamos cada um deles nas tuas mãos, em certeza que, como o Senhor sempre faz, fará infinitamente mais além do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Pai, oramos também pela vida de Pastor Francisco, que estamos aqui sem o grupo do louvor, porque o Pastor Francisco está lá em Israelitaba, Senhor, lá na nossa congregação, lá no Ceará. Abençoa teu filho ali que está pregando nessa manhã também, Senhor, que ele possa trazer boas notícias lá da nossa congregação, Senhor, que ele possa abrir novos trabalhos nesses dias que ele passará lá, Senhor, esses 12 dias que ele ficará ali em Relutava, Senhor. Guarda também o seu negócio que ele ficou, Senhor. Guarda a vida de Felipe, que está ali à frente da sua lanchonete, Pai. Guarda a vida de Márcia, guarda a vida de Leonardo, Senhor. Guarda, Senhor, livre de todo mal. Oramos pela vida também de Bia, Senhor, que está ali se recuperando daquela cirurgia. Tua filhinha, Pai. Pai, traz paz ao seu coraçãozinho, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, guarda, livre de todo mal também. Que essa recuperação seja breve, Senhor. Abençoe o coração de Mariana, de Leonardo, seus pais, Senhor. Livra de todo mal, Senhor, também
guarda-vida. Também renova as forças de Mara, que estará ali cuidando da sua neta, sobre esse tempo de recuperação. É o que nós pedimos, Pai. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Amados, o pastor Francisco está lá em Retava, ele não mandou nenhuma imagem não, né? Então, ele está lá no trabalho, sei que ontem ele estava pregando numa escola, hoje ele está pregando na igreja, né? E vai acompanhar até o dia, até quinta-feira da semana que vem, vai estar lá, né? Quinta-feira, semana que vem vai estar lá, cuidando lá, ele estava lá nas coisas, vendo como é que as coisas estão lá, faz um ano que a gente não ia lá, então ele está lá nesse trabalho, por isso hoje nós estamos desfalcados aqui, né? Nosso Rodrigo também não pôde vir, não ficou hoje o louvor na capela, mas Deus recebeu com certeza, né? Quem aqui assistiu a pregação de quarta-feira? Então tá bom, eu vou ter que começar pela introdução que eu fiz na quarta, que hoje a gente vai dar sequência, como eu falei na quarta-feira, nessa série de mensagens. Na quarta-feira eu confessei que eu tenho um pecado. Eu tenho inveja dos bons fotógrafos. Inveja dos bons fotógrafos. Por que inveja dos bons fotógrafos? Porque eles conseguem ver coisas que eu não consigo. Eu vejo fotos, né, que são de tirar o fôlego. Eu fico pensando, eu vejo na internet aqueles pássaros, né, aquelas coisas maravilhosas que Deus, mas eles conseguem focar, eles conseguem pegar na hora exata, eles sabem na hora que eles têm que ter paciência, eles sabem na hora que eles têm que correr para aproveitar aquela imagem, não é? E isso realmente me gera assim uma imagem, uma inveja, né? Eu fico, poxa, gostaria de ter essa capacidade de poder pegar esse ângulo, eles sabem o ângulo certo, eles sabem a luz que é necessária, né? É muito interessante isso. E quando a gente começa a pensar nisso, né, sobre esse segredo de focar, esse segredo de escolher as coisas certas para fotografar, de ângulo, de luz, a gente vê que a nossa vida também depende de como nós olhamos as coisas. Qual é o ângulo, qual é a luz que vem sobre o nosso olhar, né? Porque, na verdade, aquilo que nós estamos vendo reflete no nosso ser, né? Então a gente precisa, mais do que nunca, escolher ângulos. Às vezes aquilo que a gente acha que é uma bagunça, na verdade é uma beleza, mas a gente não sabe colocar o ângulo certo, escolher a visão certa para poder acompanhar. E Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar sobre uma coisa que é muito importante, uma coisa preciosa que ele nos deixou, que são os nossos olhos, né? E lá em Mateus 6, se você quiser acompanhar, vamos lá. Mateus 6, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Esse ensino de Jesus, que é assim meio enigmático, né? A gente custa às vezes a entender o que Jesus quis falar. Os olhos bons, quem olha com bons olhos, quem olha com maus olhos, na verdade é o que nós enxergamos, reflete dentro de nós. Aquilo que nós focamos, da maneira como nós olhamos, reflete diretamente no nosso ser, né? A maneira como nós vemos nós mesmos, a maneira como nós vemos o próximo, a maneira como nós vemos a Deus, tudo isso vai refletir no nosso ser. E ele começa falando sobre os bons olhos, né? Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica bom. Ou seja, quando nós olhamos com bons olhos, nós olhamos com amor, nós olhamos com bondade, né? Nós buscamos, né, ver as coisas com conquistas, com vitórias.
Mas quando a gente olha com os maus olhos, que ele diz mais a seguir no 23, porém se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão, é quando os nossos olhos só veem maldade, só veem erro, só compõem coisas tristes. Então isso vai trabalhando no nosso interior, e essa escuridão é um reflexo de como nós estamos olhando as coisas. Com que olhos nós estamos olhando aquilo que está acontecendo ao nosso redor, em nós e na nossa comunhão com Deus, né? Mas eu vejo que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm uma visão errada das coisas. Só querem ver coisas feias, só querem ver, aí fica enchendo de notícias ruins, seus olhos ficam focados naquilo, daqui a pouco você vê que você já está trêmulo por dentro, você já está inseguro, você já está com medo. Não tem tanta coisa boa para a gente olhar, né? E aqueles que enxergam que é bom, ficam as coisas boas da vida. Quantas coisas boas você tem, quantas coisas você tem dentro da sua casa, que você às vezes não tem o ângulo que um fotógrafo teria. E nós precisamos observar, todos nós, tanto nos olhos físicos como nos olhos da alma. Isso tudo opera nas nossas vidas. Então, queridos, eu quero continuar hoje a mensagem que eu comecei na quarta-feira, essa minissérie de mensagens, que vai até o iníciozinho de abril, né? Que, dando continuidade, ela tem o título Olhando na Direção Certa. Olhando na direção certa. Naquele dia nós vimos, né, como é importante olhar para trás com gratidão. Então a primeira direção que nós vimos na quarta-feira era olhar para trás com gratidão. Se você não assistiu, está lá no Instagram, você pode acompanhar. Nessa manhã nós vamos ver olhando para os lados com amor, né? Olhamos para trás com gratidão e olhamos para os lados com amor. E o tema dessa mensagem dessa manhã começa num adesivo que eu li no carro que dizia o seguinte: Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Ainda que seja engraçado, ainda que seja uma indireta, eu discordo, né? Deus deu uma vida para cada um, para que nós pudéssemos cuidar também do próximo. Não é uma coisa de vigilância, não é uma coisa de invasão na vida, mas de ajudar, socorrer, estar presente na vida do próximo. E Jesus, na parábola do bom samaritano, e esse é o texto dessa manhã, né, ele nos dá a entender o que é olhar para os lados com amor. Então vamos lá em Lucas 10. Lucas 10, verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3, perguntou Jesus, você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Veja, aqui Jesus está sendo provado, não é? Por um perito, conhecedor. Então ele chega ali e ele pergunta sobre a vida. Ele pergunta sobre como ter a vida eterna. E Jesus então diz: como você lê na palavra? E ele então recita o versículo, não é?
E ali ele diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, é o próximo a ti mesmo, mas ele está interessado em saber na vida eterna. E Jesus então conta uma parábola, porque ele voltou com uma pergunta: quem é o meu próximo? E aí, em cima dessa pergunta, Jesus começa a contar a parábola aí do bom samaritano, que viajava de Jerusalém para Jericó, cai na mão dos assaltantes e fica ali, e passa os religiosos da época, e passam do outro lado, né, o levita, o sacerdote, mas o samaritano para socorrer. Né? Quem é o seu próximo? Essa parábola vem de encontro à primeira pergunta daquele homem, né? E pergunta como faz para ver a vida eterna. Ele está querendo conhecer uma outra vida que não é a sua. Mas no fundo, ele quer saber quem é o seu próximo, a quem ele deve fazer isso. Né? Então, Jesus naquele momento conta uma parábola que tem 3 pessoas aqui. A gente tem um ladrão, a gente tem os religiosos, né, os 2 religiosos, e tem o samaritano. Na verdade, a gente não tem só o levita, o sacerdote, o samaritano, a gente também tem um ladrão nessa história. Né? E a gente vê que o ladrão, ele vive da seguinte maneira: o que é teu é meu. Esse é o conceito de toda pessoa que rouba, toda pessoa que tem esse vício, que tem esse sistema de vida, vou chamar assim. Né? Ele quer ter o que você tem e que ele não tem, e por isso ele te assalta. Né? Seja um celular, seja um relógio, seja uma coisa que ele vê em você. Já o religioso vive da seguinte maneira: o que é meu, o que é seu é seu. Foi essa a condição desses religiosos ali naquele caminho, de Jerusalém até Jericó. Eles estavam ali, mas aquilo assim: isso é problema dele, eu já tenho os meus, né? Eu já cumpro os meus serviços, então isso é problema dele, cada um com o seu problema. Né? E já o samaritano não: o que é meu é teu. Ele abre mão daquilo que ele tem. Então são 3 sistemas de vida bem diferentes. O que é teu é meu. Eu quero tomar de você. Eu não quero que você seja feliz, eu não sou feliz, então eu vou acabar com a sua felicidade. Eu não quero que você tenha filhos, então eu vou começar. Então ele começa esse processo. Ele quer aquilo que você não tem. Isso se chama antipatia, ou seja, ele é antipático à sua prosperidade e à sua felicidade. Ele quer aquilo que você tem, porque ele não tem. Também não precisa ser só um bem, não. Pode ser um status, pode ser uma família, né? Ele quer, essa é a função do ladrão. Ele não quer que você tenha algo que ele não tem, então ele quer tomar de você aquilo que você tem. Antipatia por tudo que você tem, até pela sua alegria. Ele vem, o ladrão vem roubar a nossa alegria. Já o religioso, ele vive a apatia, ele fica de fora. Ele acha o seguinte: ele vive para Deus, ele não quer se envolver com o mundo. Então o religioso, ele está ligado em Deus, deixa o que está acontecendo aqui. Ele é apático, né? Ele não se envolve com as questões, ele vive com Deus. Então ele vive no seu mundo e ele não interage. Já o samaritano não, ele é empático, ele se preocupa com a nossa. Ele abre mão daquilo que ele tem para socorrer. Então esse é o olhar, os bons olhos, esse que tem os bons olhos, aquele que vê, não é? E socorre, aquele que vê com empatia, com compaixão. O texto diz, não é? Ele se moveu em compaixão. Veja, queridos, que há diversos detalhes aqui nessa parábola, que nós poderíamos passar aqui amanhã, mas eu vou resumir em alguns para vocês. Olhar para os lados com amor é viver empaticamente. E aí a gente tem o Lucas 10:31, que diz: aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também o levita, quando chegou, passou do outro lado. E aí Jesus: mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve compaixão dele. 3 passaram ali. Primeiro foi o ladrão, depois passou o levita, passou o sacerdote, mas só um olhou com os bons olhos e teve empatia, teve compaixão por aquele homem. O samaritano, ele se condoeu daquela necessidade. Ele sentiu, porque empatia, compaixão, né, é você sentir a dor do outro, é você sentir a necessidade do outro. E isso está faltando muito, até mesmo dentro da igreja. A gente diz assim: lá fora, cada um cuida de si. Não, mas dentro da igreja também, muitas vezes, cada um está cuidando de si. Ninguém está preocupado, querido. Sabe aquela coisa assim, ver e não enxergar? Eu vejo, mas finjo que
inclusive não estou vendo aquela necessidade. Eu acho muito interessante como hoje a gente distribuiu 251 quentinhas aqui na porta de manhã, né? Eu vejo as pessoas passando e balançando a cabeça, né? Porque não concorda com o trabalho. Será que essas pessoas não sabem que muitas daquelas pessoas só estão comendo hoje? Que muitos, como dizem ali, hoje é o único dia que ele bebe água filtrada gelada. Outro dia eu atravessava com a pastora a Maracanã aqui em direção ali ao shopping. O rapaz atravessou, abaixou, pegou a água da sarjeta e bebeu. Será que isso não dói? Será que incomoda tanto o trabalho que socorre as pessoas, mas as pessoas não querem? Eles concordam, eles dizem, não, o trabalho é bom, mas tem que ser feito longe daqui. Porque não vê, não se envolve, não sofre, não vê a realidade que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que estão na rua. Ah, mas no meio tem muita gente, tem de todos, também dentro da igreja tem, no trabalho tem, em todo lugar tem pessoas que não estão com boas intenções, sim, tem. Vamos ver aqui durante a semana, veio tanta gente semana passada nós passamos uma fila, acabou comida, acabou tudo dentro de uma fila enorme, foi uma confusão. Mas o que eu olhei? Porque expulsaram da praça, vieram todos para cá, mas eu vou chamar a polícia. Hoje passou o camburão aí, não sei quantas vezes, mas hoje vai passar para mim, seguinte. Mas o que as pessoas não querem ver é uma realidade, sabe? Faz de conta que não vê. Tá bom, enquanto eu não vejo, eu não me envolvo. Mas o samaritano não, ele viu e se envolveu. E não é apenas olhar, isso é mais que coisa triste. Olha o que fizeram com esse homem, ele estava sem roupa, machucado, jogado na estrada. E aí, não é só isso, é se envolver. Empatia se envolve, não é? Aquilo que fere o meu próximo tem que me incomodar. Aquela dor, né? O rapaz hoje falou, não tenho sabonete para tomar um banho, sabe? É isso que tem que me incomodar. Eu fui, peguei o sabonete, quando voltei, disse, mas eu também não tenho uma escova, uma parte do dente para escovar o dente. Eu voltei para pegar. Aí disse assim, eu só ficou indo voltando. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Porque nós temos. E nós não somos ladrões para querer o que eles têm. Nós queremos dar. Nós temos que ser bons samaritanos, que vivem de forma empática, que olham para os lados com amor. Aquilo que acontece, que fere o meu próximo, tem que me incomodar, tem que doer dentro de mim, tem que me ferir também, tem que se colocar no lugar deles e ver que não é fácil morar na rua, não. Ah, eles gostam, não gostam, ninguém gosta. Segue a sua cama para ver se ele não vai tocar. Ninguém gosta de dormir na rua, é um risco. Tem uma menina aqui, uma moça, que ela se veste de homem, que ela tem medo de ser violentada. No início a gente achava que era um homem, mas não é. Sabe? Tem medo de viver na rua, não é fácil. Aí nós culpamos, né? O mundo está egoísta. E nós? E nós que temos tudo. O mundo está com ausência de compaixão. Vai começar por quem? Tem que começar dentro da igreja. Tem que começar por nós, queridos. Mas olhar para o lado com amor é cada vez mais escasso. Mais escasso. Corre, não é? A gente vai deixando passar. Olhar para o lado. Eu assisti um vídeo de um pastor que comprou um carro com o dinheiro da igreja de 1,5 milhão para ele. Enquanto na igreja dele tinham várias pessoas passando fome, pedindo uma cesta e ele dizendo que a igreja não tinha dinheiro. As congregações mostraram as fotos que caíram aos pedaços. E ele desfilando com um carro de 1,5 milhão. O outro comprou um apartamento de 6 milhões na beira, um apartamento pastoral, 6 milhões na beira da praia. Isso é um absurdo. A gente está vendo pessoas aí necessitadas, nós precisamos ajudar. Não podemos medir despesas, não podemos medir, nós temos que ajudar de alguma forma. Por outro lado, eu vi um pastor, eu achei muito interessante, ele parou o culto e convocou toda a igreja a ajudar uma senhora que ficou viúva naquela semana e não tinha como pagar sua aluguel. E sobejou dinheiro. Eu achei tão bonita aquela ação dele. Se preocupou, esse é o papel da igreja. Os pobres, as viúvas, nós temos que ajudar. Socorrer, mas aí nós precisamos olhar para o lado com amor e não fingir que nós não estamos vendo o que
está acontecendo ao nosso redor. Alguém escreveu: todo serviço é feito com as mãos, mas começa no coração. Claro que começa. Se não me incomodar, eu não farei. Não é fácil acordar às 5 da manhã no domingo, estar aqui às 6h15 para fazer comida. Não é fácil, não. Cansa muito. Domingo é um dia muito cansativo. Para mim, meu pastor, a gente acorda 5 horas da manhã para estar aqui. Tudo é feito hoje, então é tudo fresquinho, não tem como. Mas é amor, isso me incomoda. Eu ver uma pessoa, vejo lamber a quentinha para pegar o tempero do fundo da quentinha. Isso coloca. E a primeira coisa que o samaritano fez foi se deixar compadecer. Olhar para o lado com amor exige que sejamos empáticos. Nem antipáticos, nem apáticos, mas empáticos. Mas olhar para o lado diz que eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos lá para o texto do Lucas 10, versículo 33. Mas o samaritano, estando de viagem, veja, ele tinha um compromisso, ele tinha um objetivo. Chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve compaixão dele, aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou. Ele não ficou só naquilo assim: eu não tenho dó dessas pessoas, eu sinto tanto que eles estão passando. Tem que fazer algo. Olhar para o lado empaticamente ou com amor, não adianta só olhar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes você acha: mas eu posso fazer tão pouco, mas o seu pouco com o meu pouco se torna muita coisa para aquela vida. Nós precisamos, queridos, olhar para o lado com amor, viver empaticamente, e exige que eu me envolva. Eu tenho que me envolver com a situação, não é só olhar e dizer: coitado dessas pessoas, quantas pessoas estão morando na rua. Não, queridos, eu tenho que me envolver. Envolver, trabalho. Envolver exige sacrifício. Não é fácil se envolver com a vida das pessoas. Não é fácil. Nós podemos citar muitos versículos do amor de Deus para eles, mas se eu não provar esse amor a eles, não muda nada. O sacerdote, o levita, escolheram não se envolver, ou passar por outro lado. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes? Eles preferiram ficar longe da situação, não se envolver, não tiveram compaixão, não tiveram empatia, não, eles tiveram apatia. Estou com Deus. E Deus não está vendo. Deus está vendo. É verdade que nós não vamos causar impacto na vida das pessoas se caminharmos ao lado, se passarmos do outro lado. Não vamos gerar, não vamos impactar a vida das pessoas. Nós seremos meros religiosos. Se reúnem na igreja no domingo, cuidam da sua vida, seguem aquele adesivo, cada um cuida da sua, e eu vou seguindo a minha vida. Eu preciso me envolver. O bom samaritano teve a oportunidade de se envolver. Quantas oportunidades nós já deixamos de passar? Tem muita gente até que ajuda à distância. Eu vou orar por você. Mas o que mais você pode fazer por ele? Uma vida em paz. Você tem que chegar junto. Eu gosto muito, hoje foi difícil. Só tinha eu e o carro na distribuição ali dos homens. A gente separa os homens das mulheres, você sabe. Uma pastora estava com a Fátima, estava com a Marlene. E eu estava sozinho com o carro para entregar água, entregar comida. Mas eu gosto de ficar lá fora. Eu gosto de ficar junto deles. Eu gosto de ver o movimento dele. E sabe uma coisa, o Carlos está ali fora, mas ele pode testemunhar. Quando a gente ainda tinha algumas quentinhas na bolsa, as últimas, um rapaz atravessou, eu dei uma quentinha nele. Ele disse assim: não é para mim não, porque aquele ali dormiu e não pegou. Eu tinha visto ele dormir. Eu não botei a quentinha lá, porque alguém passa e pega a quentinha dele depois. Ele está muito... não sei se está bêbado, não sei qual é a condição dele, ele está dormindo ali, antes mesmo da distribuição já estava dormindo. Mas ele foi lá, levantou o braço, botou a quentinha embaixo, um cuidou do outro. O Carlos ficou impressionado, né? Cuidado que ele teve com aquele que estava ali. Foi lá longe,
Botar quentinho lá embaixo do braço dele, para ele poder acordar e ter. Sabe, queridos, é isso. A gente não precisa ir lá para a África, né? Aí eu vou para a África para não, a necessidade está aqui. A necessidade está na minha e na sua porta. Quantas pessoas passam aqui, fui no UPA, peguei aqui essa receita, mas não tem costuma para comprar o remédio. Pega na farmácia, rasga o remédio todo, gira a caixa, pega o remédio, pronto. Não podemos deixar passar as oportunidades, querido. No lugar que você mora, tem gente necessitando. Tem gente acamada, tem gente angustiada, tem gente necessitando de uma palavra de ânimo. O que mais as pessoas precisam hoje é de uma palavra de ânimo. As pessoas estão desanimadas. Você olha, as pessoas estão desanimadas. A gente precisa ser esse instrumento na mão de Deus. As igrejas precisam que você se envolva. Que você se envolva nas despesas, que você se envolva no trabalho, que você se disponha a trabalhar. Hoje fiquei eu, o Sr. Francisco veio, o Guilherme chegou mais tarde, ficam só os dois ali, é difícil fazer o trabalho, com 100 e tantas pessoas, só dois. As mulheres estavam na retaguarda, mas a gente não deixa, até para evitar alguma coisa, né, com eles, a gente já separou as mulheres, as crianças dos homens. Mas é importante que você se envolva, querido. Você tem que se envolver. Participe um pouco, mas participe. Temos que nos envolver. Olhar para o lado com amor, viver empaticamente, também está disposto a ajudar. Tem que ajudar. Tem que se envolver, tem que ajudar. Tem que fazer a sua parte. Aquele homem pegou aquela caixinha de primeiros socorros. Não, pastor, não tinha isso naquela época. Tinha. Ele levava o quê? O vinho e o azeite. O vinho tem álcool. O álcool serve para esterilizar. Foi por isso que ele jogou aquele vinho. Ele joga o álcool, porque o álcool desinfeta as feridas. E o azeite? Alivia as dores. Então, ele usou aquilo que ele tinha, mas ele ajudou. Pegou a sua caixinha lá, que devia estar na sua bolsa, ou pendurado na sua montaria lá, no seu camelo. Como é que ele estava? Porque ele bota no seu animal depois, ele não diz qual é o animal. Deveria ser um camelo, né? Talvez naquela época, um cavalo, não sei. Mas ele tinha um animal que transportava. E ele então desce desse animal. Queridos, tem que ajudar. Agora pense, se ele não tivesse feito isso. O homem estava nu, ferido, jogado numa estrada, ele teria morrido. Eu penso muito nisso, sabe? Às vezes a gente avalia a despesa, que é uma despesa alta. A gente conversa toda vez isso com a reunião da diretoria. É uma despesa alta manter 200 catequistas todo domingo, né? Para o tamanho, do porte da igreja, né? Pós-pandemia. Mas eu não consigo parar. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Outro dia eu falava isso com a pastora, quando eu morrer, quem vai continuar? Alguém tem que continuar trabalhando. Alguém tem que ir lá para aquela cozinha. 36 graus lá dentro. Beleza. Fátima chegou, se pastor, a sauna está um espetáculo. E é de graça. Sabe, querido? Mas alguém tem que fazer. Ele teria morrido. Eu me preocupo, e se eu não fizer, o que acontece com essas pessoas? Outro dia, uma ali estava tão agitada, estou andando no meio deles, estou para comigo. Referencial de socorro. Só pedi para orar. Ele bem agitada, sabe, bem, mas naquele momento ela estava olhando, orar comigo. Quantos pedem oração, quantos pedem orientação, até jurídica, né? O marido morreu, quer pegar a pensão, como é que faz? É para isso. Nós precisamos estar dispostos. Às vezes são pequenas coisas que fazem uma grande diferença. Lá no Rio Basílio, quando a gente fazia esse trabalho, era bem menos gente, né? Uns 60 lembrados, né, que a gente fazia mais ou menos. Tinha um rapaz lá que ele sempre me pediu um local que ele estava no terreiro, que era assim. Eu quero me libertar, eu quero me libertar. Muitos aqui perto. Né? São poucas as igrejas que ainda mantêm trabalho assim. E aí nós indicamos um local para ele, né? Ali no Estácio. E ele foi. No outro dia eu estou caminhando, voltando da caminhada, vem ele ali, Andrade Neves,
E aí, pastor, está tudo bem? Olha, pastor, eu estou completamente livre. Há 5 anos que eu não boto uma gota de álcool, não uso droga. Aí, abrindo o carro, entrando no carro, e não tinha nada. Não, pastor, arrumei emprego, comprei meu carrinho, casei, está tudo bem. Glória a Deus. O que a gente fez? Só deu endereço para ele. Nem conheço o pastor naquela igreja, só sei que lá tem trabalho. Então vai lá, bate lá. Foi só isso que fez uma grande diferença na vida dele. Como é que ele chegou? Pela comida. Então, 2 coisas pequenas, né, que a gente vê por uma quentinha que custa R$4 para cada um. É muito pouco para abençoar uma vida aqui. Aquele bom samaritano, ele não conseguiu acabar com a violência e com o assalto ali naquela estrada. Não, ele não conseguiu. Mas ele conseguiu ajudar uma pessoa. Ele já fez muito. Aquela era uma estrada onde tinham muitos assaltantes. Era uma estrada muito bizarra. Ele não conseguiu acabar com a violência, ele não conseguiu acabar com os assaltantes, mas ele salvou uma vida. E na eternidade, nós vamos saber quantas vidas nós abençoamos. Só na eternidade. Só na eternidade. Ele abençoa para nós. E a gente sabe que uma vida para Deus é tudo. Nós precisamos olhar para o lado com amor, viver empaticamente, impõe rejeitar toda sorte de preconceito. Eu quero lembrar você que os judeus não se davam com os samaritanos. Aquele homem era um judeu. E quem o ajudou? O samaritano. O levita não ajudou, o sacerdote não ajudou. Mas aquele que tinha preconceito, eles achavam que os samaritanos eram uma raça impura, né? Era a mistura de um judeu com outra, e aí não se vê, já estava impuro se não fosse um judeu puro. Então os samaritanos eram impuros. Então ele chega ali e ele rompe com o preconceito. Ele pode dizer, não. Não, o samaritano se aproxima e ajuda aquele judeu que tem preconceito com ele. Mas ele também vence o seu preconceito com o judeu. E nós precisamos parar de pensar, é assim, é bêbado, é viciado. Isso tudo é um preconceito que nós criamos e que nos ajuda a não nos envolver, a não olhar com bons olhos, a não olhar para o lado com amor, fingir que não estamos vendo. Porque ele é assim, não quer nada. Já cansei de ouvir isso. Isso aí não quer nada. Sabe quando a gente pega uma quentinha? Pastor, Deus me abençoe. Sabe? Eles me abençoam. Todos hoje. Pastor, Deus te abençoe. Pastor, Deus te abençoe para você continuar com esse trabalho. Abençoe. Eles abençoam. Eles que estão na rua. Eles rompem. Às vezes a gente está entregando ali, boa semana, você nem diz, Deus te abençoe. Eu tento a maior parte. Mas nem sempre a gente naquela correria fala, mas eles falam. Rompem toda sorte de preconceito, de diferença, né? Para eles, a igreja é o máximo, é o seu socorro. Mas eles vêm lá com tornozeleira, vêm lá com tudo, sem camisa, com camisa, não tem nada, não tem que botar camisa, não tem que botar camisa, deixa ele. Deixa ele. Nós precisamos vencer ele. Ali, o samaritano não permitiu que aquela rixa, aquela rivalidade, aquele preconceito que havia entre os samaritanos e os judeus impedisse, atrapalhasse a sua ação, ou a sua boa ação. Ele não deixou. Porque hoje em dia é muito fácil a gente ser afetado pela cor da pele, porque é isso, por causa do cabelo, por causa dos ornamentos, cheio de cordão de macumba. Gente, daí? De onde nós viemos? Às vezes a gente precisa, sabe que Deus fala, você veio de onde? Como é que era a sua vida antes? Talvez fosse igual ou pior que a deles. Sabe, a gente precisa vencer a condição social. A gente fala, uma separação. Não, isso não. Somos iguais perante Deus e precisamos nos envolver. Vamos separar pelas ideologias. Para com isso. Cada um tem direito de pensar como quer. Respeita. A nossa missão é socorrer.
O samaritano pensava de um jeito, o judeu pensava de outro. Mas não atrapalhou. Olhar para o lado com amor, viver empaticamente, exige sacrifício. Primeira coisa que aquele samaritano teve que fazer foi descer da sua montaria. Porque de cima da sua montaria, ele não tinha como ajudar o judeu que estava caindo na estrada. E muitas vezes nós estamos despedaçados. Os nossos carros, né? Como é que pode? O pastor está ali fora estudando comigo. Agora voltou, eu vi na internet, falei, compartilhava com a pastora, voltou a discussão que mulher não pode ser pastora. Gente, tem tanto, os campos estão prontos para serem, não é, para o evangelho ser pregado, para se avançar. Está discutindo se mulher pode ser pastora ou não. Vamos voltar nessa tolice. E as vidas? Estamos preocupados se as mulheres podem, mas não estamos preocupados com as vidas que estão indo para o inferno. Porque falta gente para pregar. Gente disposta, gente que se envolva. Ele desce do seu camelo, do seu cavalo, né? E ele socorre. Ele desce da sua posição, ele sai da sua zona de conforto. Ele está confortável na sua montaria. E veja que ele se arrisca, porque os assaltantes podiam voltar e assaltaram também. E ele tinha dinheiro, porque ele paga a hospedaria. Veja que ele se sacrifica, ele se joga, ele se expõe. Gente, isso tem que tocar na nossa vida. Ele desce, ele sai da sua zona de conforto. O orgulhoso não desce. Não, peraí, vou fazer isso. Como não vai? Em que é que nós somos melhores? Desce do pedestal, do salto alto, vamos descer. Somos iguais, somos tão carentes. Sabe, eu vejo o segurança aqui da rua, ele trata mal a beça, o pessoal que vem aqui pegar comigo. Ele não fala comigo porque ele já falou para todo mundo que ele me odeia. Não podia esperar outra coisa, né? Aí, ele trata mal. E, no entanto, ele cata garrafa para vender na rua. Então ele é tão pobre quanto eles. Mas ele se acha o máximo porque ele se intitula vigia da rua. Não tem carteira assinada, não tem nada, ele se intitula. Então ele acha que ele é a autoridade do mundo. Ele trata mal, ele chega ali, pedaço de pau, bate na porta deles, ele faz tudo. Eu fico aqui domingo, eu vejo o que ele faz. Ele passa a carteira dos caras, sabe? Chama a polícia, toda hora. Aí eu vejo toda sexta-feira um carrinho cheio de garrafa indo lá para trás do boulevard vender garrafa. Que ele cata na rua. A mesma coisa que eles fazem. Mas ele se acha, ele não desce do seu pedestal. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que eles. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Veja que aquele homem estava numa viagem. Ele tinha uma missão. Ele abre mão da sua agenda. Ele parou, socorreu, foi para a hospedaria, dormiu, no dia seguinte ele deixa o dinheiro, né? Ele perdeu tempo, ele parou a sua agenda. Mas nós não podemos parar. Nós temos tanta coisa para fazer pela internet, nós temos tanta coisa, né, para replicar pela internet, nós temos... Calma. As vidas estão passando. E nós não queremos parar as nossas agendas. Ele para e ele vai mais longe. Ele socorre, ele usa o seu kit de primeiro socorro ali, ele pega e bota na sua montaria e vai a pé. Que exemplo ele nos dá e que nos envergonha. Ele pega aquele homem ferido, ensanguentado, sujo, nu, e bota em cima da sua montaria, da sua zona de conforto, do seu lugar de viagem, e leva aquele homem até o hospital. Ele vai a pé. Ele vai do lado. Porque é lógico que ele não podia cair, então ele vai também no cuidado do transporte. Ele vai montando aí, queridos. Com certeza ele tinha família esperando, eu tinha um trabalho para fazer, eu tinha um campo para cuidar. Mas ele para. Ele para a sua agenda.
E isso ele faz com prática de amor. Ele não faz por obrigação. Não tinha ninguém vindo. O levita já tinha passado, o sacerdote já tinha passado, e ele era samaritano, ninguém se importava com ele. Ele também não se preocupa com o que os outros vão falar. Olha o samaritano ajudando o judeu. Não importa. O que vão falar de mim não importa. Importa o que Deus fala de mim. Ah, eu odeio você. Tá bom. Mas Deus me ama. É isso que importa. É isso que faz toda a diferença. Ele se aproxima com atitude. Ele toma atitude, ele começa a tratar, ele bota no seu cavalo, ele leva para a hospedaria, ele alimenta aquele homem, ele paga a despesa, ainda deixa dinheiro e diz, se passar eu volto para pagar. Ele não sabe nem quanto ele está investindo naquele socorro. E a gente fazendo conta, né? Aí pega o dinheiro, pede para pagar um salgado, nossa, tá caro. Aí a gente faz logo conta. Eu não dou dinheiro eu não dou. Mas se pedir comida, eu vou tentar achar um lugar para comprar. Mas, queridos, nós precisamos agir. Ele colocou, diz o verso 34, verso B, depois ele colocou sobre o seu próprio animal e levou para o hospedário. Aí, querido, ele fala de lugar de honra. Eles não se davam. Né? Eles não se davam. Mas ele pega aquilo e bota no seu lugar. Isso é louvor e honra diante do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos aprender muito. Agora, se envolver, viver empaticamente, olhar para o lado do amor, exige generosidade. Até onde estamos dispostos a ser generosos? Eu pago, e o que passar, eu volto para pagar. Com certeza ele foi muito generoso. Com certeza aqueles religiosos contabilizaram o tempo, contabilizaram a despesa, cuidar desse cara, vou ter que gastar, vou ter que levar ele no lugar de socorro, vou parar minha viagem, vou chegar atrasado. Quem quer viver empaticamente não pode contabilizar nem risco nem custo. Tem que ser ouvido. O samaritano, ele arriscou a sua própria vida. Ele ficou ali. Os ladrões podiam voltar até matá-lo. Roubá-lo, matá-lo, mas ele se arrisca. Porque ele era empático. O samaritano não contabilizou. O que passar, quantos dias aquele homem ia ficar naquela hospedaria? Quantos dias ele ficou? Mas ele disse que não dava para pagar. E ele deveria ser um homem confiável, porque o hospedeiro confiou que ele voltaria para pagar. O dono da hospedaria. Então ele voltava. Ele via ter o costume de passar por ali, de se hospedar por ali. Ele era conhecido, senão não ia deixar ficar e depois eu pago o pessoal. Né? Ele era conhecido. Tudo tem um preço na nossa sociedade. O samaritano enfia a mão no bolso e banca. O empático, ele é generoso. Ele não mede risco nem despesa. E também não espera recompensa alguma. Ele não ia, quando ele voltasse para pagar, aquele homem já teria ido embora. Porque ele disse, o que passar, eu pago, eu volto para pagar. Aquele homem já não estaria lá para agradecer, nem para agradecer. Então, quem vive, quem olha para o lado do amor, quem vive empaticamente, não espera recompensa nenhuma. Só do céu. Só do céu. E agora? Como é que a gente responde Lucas 10, 36? Agora só. Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ou melhor, quem somos nós nessa parte? Quem somos nós? O ladrão? Que isso, pastor? O senhor está dizendo que deseja algo do outro? Tem. Você acha que dentro da igreja não tem invejoso?
Me desculpe. Tem gente que acha que tem que estar pregando, tem gente que acha que tem que estar no louvor e não está louvando, tem gente que acha que tem que ter a posição, tem que ter não sei o quê, tem que ser diaconisa, tem que ser. Tem gente que inveja a família do outro, né? Que não gosta de ver a felicidade do outro. Você acha que todo mundo na igreja está perfeito? Se fosse perfeito, já tinha subido, já tinha levado. E um de nós é perfeito. A inveja o carro, inveja a casa, inveja não sei o quê. Quantos nós sabemos e quantos testemunhos nós já tivemos sobre isso? A avó, a pastora, uma mulher de oração, uma mulher que hospedava missionários na sua casa, ela dizia, né? Que a inveja era pior que a macumba. São ladrões. Por quê? Eles são antipáticos à sua felicidade, aquilo que você tem. Quem somos nós? Será que somos os religiosos que são apáticos, que fingem que não estão vendo o que está acontecendo, que fingem que não está vendo a situação, que não está vendo a situação das pessoas, que não está vendo a situação da igreja, que não está vendo a situação do país, que não está vendo nada, não está vendo bem. Eu estou bem. Eu estou no meu carro de 1,5 milhão. Antes eu brinquei com o Rafael, eu mandei um carro para ele de 1,2 milhão. Está satisfeito? Esse resolve? Ele disse, isso aí só se for para morar, né? Porque 1,2 milhão tem que morar dentro do carro. Mas é verdade. Inveja, a pessoa fica, não é? Quando vê o outro, que o outro tem, fala, não. E somos também apáticos quando nós não queremos ver o que está acontecendo ao nosso redor. Ou vamos ser empáticos. Vamos nos envolver, pagar o preço, amar, não medir risco, medir custo. Quem somos nós? Quem somos? Como estão os nossos olhos? São olhos bons? São olhos bons. Em que direção estamos olhando? Mas olha para o outro lado. Não olha para o lado do mal. Abençoa cada vida. Às vezes você não tem dinheiro para dar, então você pode dar uma palavra. A gente não tem ideia do dia de amanhã de ninguém, nem da nossa própria necessidade. É uma parte que pega comida aqui e decorou para o nosso canto. Tá? Advogado formado pelo médico. Outro dia estava com tornozeleira. Se perdeu. Júlio, a gente conviveu com ele, morava na nossa mãe. O pai espancava, era um copo, espancava tudo. Filho dele, obreiro da Universal, ele vício. Não consegue sair. Então ninguém sabe o dia de amanhã. Eu, antes de casar, dava aula particular. Eu acordava muito cedo, tinha que estar na casa do aluno para dar aula às 6 horas da manhã, porque ele tinha uma dificuldade de memorizar as coisas. Então ele tinha prova naquele dia, eu dava aula às 6 horas da manhã. Me lembro perfeitamente, ele era um garoto, um adolescentezinho. Ele vinha ter aula de poeta, ele saía da cama, sentava para ter aula, eu ia embora e botava o uniforme para a escola, senão ele esquecia o que ele tinha. Não tinha que ser do dia da prova. Então a mãe dele me contratava, eu chegava lá às 6 da manhã, dava aula para ele até às 7, 7 ele saía correndo, estava 7 dias na escola para fazer a prova para casa. Esse rapaz se formou em matemática, era a aula que eu dava para ele. Aí quis fazer mais uma faculdade, foi fazer medicina. A faculdade de medicina se envolveu com a escola. Está completamente derrubado. Eu acho até que ele agora teve uma AVC, porque a gente vê que ele está com ele veio e falou, ô tio Ricardo, fica pedindo dinheiro na porta do posto. Mas tinha tudo. Os pais dele são vivos, a gente come na rua. Ele cumprimenta, ela não esquece. Acabou com ele. Hoje está aposentado pelo marido dele e anda pela rua com uma bolsinha, pedindo, contando uma história que é sempre uma mentira, para conseguir o dinheiro. Ela disse, não, tio Ricardo, não dá dinheiro para ele não, tio. Não dá dinheiro para você comprar para ele não, porque é para droga. Eu vou na padaria e ele está pedindo dinheiro. Eu passo no ponto do ônibus e ele está pedindo dinheiro.
Ninguém sabe o que é amanhã. Mas o que nós podemos fazer hoje, não podemos deixar de fazer. Isaías 58, 10. É isso que Deus espera de nós. Isaías 58, verso 10 diz assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como noite. Com renúncia própria. Esse é o problema. Estamos dispostos? Vamos ser os invejosos, os ladrões? Os antipáticos? Vamos ser os apáticos, religiosos? Estou com Deus, estou bem, cada um cuida do seu problema, resolve o seu problema, não tem nada a ver com isso. Ou vamos ser empáticos e vamos renunciar para beneficiar os famintos e satisfazer os anseios. O caminho para o amor cristão passa obrigatoriamente pelo amor, pela compaixão e pela empatia. Que os nossos olhos olhem na direção certa, dos lados com amor, com empatia, com compaixão. É isso que Deus espera de cada um. E eu espero que essa palavra que Deus está nos fazendo hoje te incomode bastante. Talvez você quisesse uma palavra de prosperidade nessa manhã, né? Agora está em moda, né? Você vai ficar rico, você vai ganhar. Agora tem um pastor que ora, o dinheiro aparece dentro da bolsa da pessoa, as histórias assim, mas isso não impacta a vida de Jesus. Isso satisfaz, mas Jesus não disse que nós iríamos ficar insatisfeitos. Com renúncia própria, você beneficiar os famintos, fizeram a sair do aflito, sua luz vai esconder. Eles querem ver a luz de Jesus em nós. Isso só através da empatia. Só olhando para os lados. Bom, que essa palavra produza em você uma mudança nessa vida. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu tenho coisas para consertar, você tem coisas para consertar. Todos nós temos. Já disse, volto a dizer. Se tiver alguém perfeito aqui, é melhor ficar lá fora que vai ser arrebatado. A igreja não é perfeita, você não é perfeito, os pastores não são perfeitos, ninguém é perfeito. Mas nós podemos melhorar, olhar para o lado com empatia, com amor, servir ao próximo, não fazer como religioso e muito menos como amor. Vai viver de forma diferente. Pai querido Santo, nós ouvimos a Tua palavra e somos chamados a dar uma resposta. Somos responsáveis pela resposta que daremos. Podemos passar ao largo, podemos ser indiferentes, mas o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos unge, o Senhor que nos envia, requer misericórdia dos nossos corações, porque fomos alcançados pela misericórdia. E o Senhor sendo Rei, o Senhor não veio para ser servido, mas o Senhor veio para servir e dar a sua vida em favor de nós. Então, Pai, nessa manhã, que nós saiamos da nossa zona de conforto, que a gente deseje realmente ser praticante dessa palavra, porque nós não fazemos parte da multidão, a multidão apenas ouve, às vezes não entende bem, esquece, passa. Mas nós somos chamados nem a fazer parte da multidão, nem a sermos religiosos, mas sermos discípulos. E como discípulos nós precisamos ouvir, nós precisamos deixar essa palavra entrar no nosso coração com mansidão,
deixar essa palavra quebrantar o nosso coração e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Porque a luz, como nós acabamos de ler nesse último texto de Isaías 58:10, vai brilhar na escuridão. A luz precisa brilhar na escuridão. O sal precisa salgar na podridão. Nós precisamos ser esses instrumentos que o Senhor conta para expandirmos o teu reino, que não é comida nem a bebida, mas é a alegria, é a paz, a justiça no Espírito. Então, Pai de amor, Isaías certa vez olhou para dentro dele e ele viu quão grande trevas havia. Mas ele não parou ali. Ele também olhou para a frente. Porque o Senhor disse: quem eu vou enviar? E o Senhor disse: envia-me a mim. Isaías disse: envia-me a mim. Pai, o Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos. Jesus, o Senhor disse: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu darei. Tudo que nós precisamos para uma vida frutífera. E uma vida frutífera é uma vida que não apenas ouve, mas coloca em prática. E quando a gente coloca em prática, a nossa vida vai florescendo, vai frutificar. E esse é o desejo do Pai, que nós venhamos a dar muitos frutos. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele tem nos escolhido. E achei tão interessante quando o pastor estava aqui falando sobre essa parábola, que ali o samaritano ajudou a um. Às vezes a gente se vê envolvido em tantas demandas que a gente se vê realmente impotente de dar conta de tudo isso. Mas se nós demos de um, nós já estaremos fazendo a nossa parte. É aquele trabalho de formiguinha. Às vezes a gente quer, não é abraçar o mundo com as pernas, não, mas é a nossa parte, cada um. Ser responsável pela resposta que daremos ao Senhor, por aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Nós não responderemos por aquilo que Ele colocar nas mãos do outro. Nós vamos responder ao Senhor por aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Então, Pai, Tu tens nos abençoado, que nós não fiquemos guardando, que a gente não coma a semente que o Senhor tem nos dado, mas ao contrário, que a gente possa expandir cada vez mais. E quanto mais o Senhor nos der, que nós possamos dar. Porque quanto mais nós damos, mais o Senhor também nos dará. Então, nessa manhã, nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos Te louvar, porque o serviço não é algo que nos menospreze, não. O serviço é um privilégio. É um privilégio nós servirmos e sermos contados com o reino que é eterno, sermos chamados a expandir um reino que é eterno. Então ajuda-nos, ó Pai. Não é questão de ocupar lugares, mas é um privilégio que temos de termos sido ungidos, chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, para que a gente possa ir e dar fruto, e o nosso fruto ser abundante. Nós possamos olhar. Vai requerer sacrifício, vai requerer um coração compassivo, um coração cheio de compaixão, vai requerer sairmos da nossa zona de conforto, vai requerer abrirmos mão, mas que a gente não se esqueça de que nós estamos sendo chamados a expandir o reino que é eterno. Nossa recompensa está com o Pai. E nós possamos fazer, como disse o salmista, servir ao Senhor com alegria, não por obrigação, não por medo, não esperando até mesmo a recompensa, mas com alegria, a alegria daquele que um dia nos alcançou, fomos alcançados por essa graça.
Estamos cantando, né? Mais de Ti, Senhor, abençoa-nos. Abençoa-nos para quê? Para que a gente possa engordar? Não. Abençoa-nos para que nós possamos nos tornar essa fonte, sabe? A fonte é Jesus, e nós bebemos dele. Jesus mesmo disse: quem beber da água que eu dou, do seu interior vão fluir os rios de águas vivas. Que a gente possa deixar esse rio fluir, e por onde ele passar, vai levar cura, vai levar paz, vai levar alegria, vai salgar, vai iluminar, vai ser um museu resplandecente. Então, Pai, que a gente pare de olhar para o lado com indiferença. Pare de olhar para o lado dizendo: não, isso é responsabilidade de A, B, C ou D. Não, mas que a gente olhe para nós e diga: Senhor, conta comigo, não importa se o outro não está fazendo. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser uma bênção, a resposta a uma necessidade. E que o teu nome seja exaltado, seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga: Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero fazer melhor. Sim, eu quero Jesus. fazer de tudo o meu coração. Quero amar o próximo de verdade. De verdade. Sem preconceito, sem distinção, sem inveja, Sim. mas com amor, com empatia, com compaixão. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-nos. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para que tenhamos bons olhos. Sim, Jesus. Bons olhos. Olhar e ver aquilo que o Senhor vê em cada um deles. Senhor, coloca os teus olhos. E quando o Senhor olhou para nós, o Senhor não nos julgou, mas o Senhor nos salvou. Por isso, nós possamos na mesma direção, olhar para os lados com amor, como o Senhor olhou para nós. É o que nós pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dar a oportunidade para você entregar seu dízimo.